Bom dia! Hello, Tudo bem? tudo. Ótimo. Aguardar a galera chegar. Isso aí. Agora todos presentes, chamada já foi feita. Vamos abrir nossa página 7 de História. Já está aberta. Vamos lá para o Organize as Ideias Já e acompanhe comigo. estou acompanhando. Leia o texto a seguir. Quando um bebê romano completava 8 dias, alguns grãos de sal eram colocados em seus lábios, na crença de que, assim, seriam afastados os demônios que poderiam prejudicar a criança. Quando a igreja cristã, em seu início, batizava os novos seguidores, estes recebiam uma pequena porção de sal bento, imitando o costume romano. Isso estava de acordo com os ensinamentos de Jesus, que, sabendo como os pobres evitavam desperdiçar sal, adotou-o como símbolo do que era precioso e raro. Quando subiu as montanhas, Jesus disse a seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Página 8. De acordo com o texto, assinale V se a afirmativa for verdadeira e F se for falsa. Corrija as incorretas no caderno. Então vamos lá. Temos A, B, C e D. E aí? Então vamos lá. A. O sal era desperdiçado em Roma e Jesus defendeu que o produto fosse poupado. Verdadeiro ou falso? Eu coloquei falso. Falso. Lógico, nós acabamos de ler no texto que o sal era super valorizado. Ô, Precioso. professor, Oi? você sabia que Nescau é a fusão de Nestlé com Cacau? Não sabia que tinha sido essa a ideia. Não sabia. É porque Nescau é da Nestlé, né? Aí Cacau é chocolatado, mas eu descobri Nossa, nem ontem. copiou de Felipe Neto, você sabia Que nunca. legal. Não, eu copiei de Você Sabia, tá? Por isso que eu... Então vamos lá. B. Como o sal era um artigo de luxo inacessível para os pobres, Jesus tentou trazer as pessoas de posse para a igreja por meio da afirmação: Vós sois o sal da terra. Verdadeiro ou falso? Sim, verdadeiro. Verdadeiro. Falso, pessoas. Falso. Falsificado. Não é. Professor, você me fez apagar. Não é verdadeira, é falsa. A B é falsa. Me fizeram Jesus, apagar. ele não quis trazer os ricos para a igreja, não. Jesus queria todo mundo, tá? E a ideia de que era inacessível para os pobres também é uma mentira, porque os pobres também tinham sal. Podia ser caro e tal, mas os pobres também tinham. Aí, vamos lá. C. Alguns rituais do cristianismo tinham como base práticas comuns dos romanos. Verdadeiro. Verdadeiro, falso. C é verdadeiro. D. A igreja cristã, em seu início, não aceitou influências de práticas pagãs. Eu não sei o que era isso, professor, então eu coloquei verdadeiro. Eu coloquei... D é falsa. Nós acabamos de ler que o cristianismo adotou essa prática dos romanos, que era uma religião pagã, ou seja, uma Colocando os outra cheques religião. aqui, ó. Vai. Ai, que cachorro fofo. Ô, Sora, eu ensinei meu cachorro a sentar e tocar aqui, assim, ó. Eu ensinei meu cachorro a fugir. Nossa, que legal. Nossa, legal. Muito bom. Muito educativo isso. Ai, demais, não? Ô, Sora, muito Contatos educativo. comerciais, pessoas. Página 8, acompanhem comigo.
Com a ampliação das conquistas territoriais romanas, novos povos foram atraídos para a área de influência romana. Com a tomada e a destruição de Cartago, os romanos passaram a dominar o comércio no mar Mediterrâneo, estabelecendo colônias e províncias no norte da África e no Oriente. O comércio não estava limitado aos produtos alimentares, pois havia produtos como almofadas e tecidos de luxo. Poucos romanos podiam comprar seda, produzida na China e transportada por caravanas no caminho chamado Rota da Seda, por causa de seu preço elevado, mas ainda assim era um produto bastante procurado. A China também fornecia remédios, canela em casca, plantas, sementes de frutas como de pêssego, laranja e peras. Então, notem que nós temos aí, os contatos com a África e o Oriente propiciaram a Roma um comércio rico e variado de artigos finos. Nós precisamos considerar que Roma não tinha tudo. Então, Senhor, a China era tão desenvolvida assim? oi? A China era tão desenvolvida assim? Sempre. China sempre foi um polo de tecnologia. Sempre. Muito do que a gente usa hoje é derivado aí, é fruto da cultura chinesa. Então, por exemplo, algo que normalmente nós imaginamos ser dos italianos, na verdade é dos chineses. O macarrão É dos chineses. é dos chineses. Foi uma invenção da China, made in China. Agora é o seguinte, a escola me enganou a vida inteira. Por quê? Porque ela sempre, na verdade nunca falaram assim, né? Mas sempre achei que foi os macarrões italianos, né? Mas sei lá, da Itália. Isso é senso comum. Na verdade, quando a gente pesquisa e vai atrás realmente do país, né, que descobriu, que desenvolveu, a gente começa a entender e esclarecer muitos detalhes aí. Ô, professor, você não tá de luto, não? Quem? Você não tá de luto, não? Uai! Por quê? Porque o Bob Esponja morreu, senhor. Caramba, mano, mas aquele negócio foi em homenagem Como assim? ao cara que criou o Bob Esponja, não ao Bob Esponja. Bom, vamos lá. Não, o Bob Esponja morreu, não o cara que faz o Bob Esponja. Continuando. É burrinha, viu? Vamos Não, o Bob Esponja morreu. Eu sei disso, mas foi em homenagem a alguma pessoa que eu não sei. Nicole, Oi. leia Ciência e Arquitetura pra gente, vai. Os romanos se destacaram pelas construções. Era possível perceber a influência grega nela. A produção de uma espécie de argamassa e o aprimoramento da metalurgia impulsionaram as construções romanas. As estradas construídas, por exemplo, destacaram-se como as melhores feitas até então. Além das pontes, dos aquedutos, das termas, da cloaca máxima e dos arcos do triunfo. Muito bem. Então, olha só, lá na página 9, acompanhem comigo, nós temos a primeira imagem. Os romanos construíram um sistema de esgoto urbano. A cloaca máxima foi construída no século VI a.C. e reconstruída em 33 a.C. Essa é a antiga saída da cloaca máxima do rio Tibre, que corta a cidade de Roma.
Aí embaixo nós temos o Arco do Triunfo. Era uma das poucas construções romanas de função puramente estética. Registrar as vitórias dos romanos em suas guerras de conquista. O arco mostrado na imagem é o arco de Sétimo Severo, construído em Roma em 203 para comemorar as vitórias do imperador. Era costume as tropas desfilarem embaixo dos arcos. Nessa imagem é possível observar mais uma vez a influência grega sobre os romanos, a apropriação das colunas, elemento arquitetônico comum das construções gregas. E a última imagem, da página 9, a medicina praticada em Roma era quase toda baseada nos tratados e nas técnicas desenvolvidas pelos gregos. Isso a ponto de Plínio, um intelectual romano do século I, afirmar que as pessoas somente acreditavam em prescrições médicas escritas em grego, sendo todas as outras imediatamente desacreditadas. Os médicos romanos faziam tratamentos com medicamentos produzidos em suas próprias farmácias, boticas. Além de tratar da saúde de modo geral, realizavam tratamentos dentários. Olha só que legal. Os conhecimentos produzidos pelos gregos nas áreas da matemática, da geometria, da astronomia e da arquitetura também foi, em grande medida, apropriado e reproduzido pelos romanos. Nós vimos que os romanos copiaram os deuses gregos, mas não só isso. Todo o conhecimento, então, de arquitetura, de engenharia, de matemática, de astronomia, teve inspiração e influência grega. Isso é... De tudo. Basicamente. Nós temos aí algumas curiosidades. A farmácia, normalmente, Calma aí. Lira, você quer falar, Lira? Fala, Lira. Senhor, Você sabia que a pizza não foi inventada pela Itália? Não foi? Não. Só fizeram o recheio. Muito bem. É de quem? A massa é do Egito. Do Egito. Muito bem. Que interessante. Senhor, no passado, quando as pessoas tinham farmácias, eles chamavam eles de farmacêuticos ou herbalistas mesmo? Herbalistas. Então, vamos continuar o raciocínio. Farmácia, normalmente, são produtos naturais. Ou seja, são produtos obtidos através de ervas, de plantas. É de natureza. E drogaria é de droga mesmo. É de medicamentos que são industrializados. É diferente. Hoje, normalmente, nós temos drogarias, porque a maior parte dos medicamentos que nós usamos são feitos nos grandes laboratórios, nas grandes indústrias aí, certo? Mas é interessante notarmos essa distinção. E aí nós temos, é claro, o farmacêutico, nós temos a galera que atua nessas áreas, que entendem, que fazem experimentos, que fazem testes e que desenvolvem novos remédios, novos produtos. Nós temos, por exemplo, o boticário. Sabe o perfume? Não. Sim. O boticário é o cara que cria fragrâncias, que compõe, que manipula, que reproduz as fragrâncias. Muito legal. Cria essências. Show de bola. A Natura, sabe a Natura? Empresa Natura, de perfumes também.
cremes cosméticos? A gente sabe, a gente sabe. A natura vem de natural, de natureza. Será mesmo? A Avon. Sabe Avon? É. Não. Avon é nova, ao contrário. Ô, Sora, ô, Sor, Pois não. sabia que eu descobri uma coisa? Sabia que Nestlé e Cacau é Nescau? Olha aqui, você roubou a minha fala, que eu já tinha dito isso antes. Você chegou tarde ou não está prestando atenção na aula, Ricardo. Porque eu já falei isso. A Alice queria falar. Senhor, minha mãe trabalhava na Avon. Legal. Minha mãe já vendeu, mas tipo, só para ajudar a amiga dela que estava doente. Bom, continuando. É importante destacar, então, que... Calma aí, professor. Quem é que conhece Mary Kay? Eu Todo acho que mundo. conheço. Sim, eu conheço. Conhece? Lógico. Ah, Finalmente sim. uma pessoa que conhece. Ninguém aqui no condomínio conhece Mary Kay. Eu falo, Mary conheço Kay, ela. que é isso? E a marca mais... É uma das marcas mais famosas de maquiagem. A minha mãe tá vendendo. O pessoal a gosta maquiagem. bastante da base. As meninas, as mulheres gostam bastante da base da Mary Kay. Eu gosto, Minha mãe mas eu não disse que a compro base da reca- Mary Kay... Minha Claro mãe que eu disse que a conheço. base... Minha mãe disse que a base da Mary Kay é bem cara. Claro que eu É uso bem boa, quer maquiagem, né? dizer... É Claro clara Bom, e boa. vamos lá. Maquiagem, Por isso que eu não vou Continuando gastar pra comprar Nós essa temos, base. então, no Império Romano, muita É influência ótimo, dos gastei gregos 20 reais pra comprar. e nós, ocidentais, recebemos muita influência de Roma e, consequentemente, dos gregos, em todos os aspectos, tá? É extremamente importante notarmos as criações arquitetônicas romanas. Então, notem, antes as casas eram feitas, ruas, e aí o esgoto, ele descia e passeava no meio da rua. Então, imagine, uma casa do lado da outra, uma casa do lado da outra, uma casa do lado da outra, o esgoto de todas as casas descia e todo mundo via o esgoto de todo mundo no meio da rua andando. Olha, ele tá como privada. Entende? E se o cara Imagine tivesse... o cheiro, imaginem a quantidade de doenças, de bichos que não eram transmitidos dessa forma. Como era o cocô deles? Deve ser pequenininho pra ninguém tirar, né? Ou seja, E desnecessário, gente. nós temos, então, um sistema já aqui para tratar dessas questões. Olha, um sistema de esgoto, gente. Que legal. Então, os romanos já começaram a tomar cuidado e se preparar, entender que o esgoto, essa questão de saneamento básico é extremamente importante, extremamente prejudicial se você não toma cuidado, pode trazer doenças, infecções, morte, beleza? Tudo isso é muito interessante. Bom, página 10, nós temos interpretando documentos. Leia o fragmento de texto a seguir e depois responda a questão proposta. Ricardo, leia para a gente, por favor. Tá bom. Eram mestres os romanos em tomar tudo que encontrassem e depois adaptar o que achassem melhor para alimentar seu império crescente. As táticas da infantaria, a mitologia, a arte e a arquitetura vieram da Grécia. A cavalaria pesada e a destreza com os cavalos vieram da Pérsia. E quando os romanos quiseram atacar a cidade marítima mais poderosa da região, Cartago simplesmente capturaram um dos seus navios e em um espaço de 2 meses partiram do zero para construir uma frota inteira de mais de 100 navios semelhantes. Segundo o historiador Christopher Lloyd, qual entre as habilidades a seguir
era a maior entre a dos romanos? I can't lose my mind. Quê? I can't lose my Qual era a maior habilidade dos romanos? Só tem uma alternativa correta. Vamos lá, vou dar um tempinho. Vai. Então, nós temos apenas uma alternativa correta, que é a letra... Não sei. Coloquei A. C, C. Cadê? C. Coloquei a C. Botei A a alternativa correta é a letra J. C. A. Acertei! Mentira que eu acertei! Capacidade de assimilar a cultura de outros povos. Como nós acabamos de ler no texto, o Ricardo leu pra gente, os romanos, eles eram copiões. Eles usavam o que tinha de bom nas outras culturas e pegavam e adaptavam, na verdade, né? Eu sou ladrão, rapaz. Não é a ideia, não. Mas enfim. Por favor, não destrua a sua Ô, alma. Anthony, Eu posso ajudar você a arrumar um propósito para seu poder. Mas não. quem é que tá com o som ligado aí? Quem tá assistindo um anime aí, sei lá? Desliga. No Netflix. Vai ficar Já com falta. gritaram. Vocês já gritaram Sasuke e aí a pessoa respondeu Naruto. Ó, Anthony, Oi. leia pra gente aí, troca de ideias. Leia este fragmento de texto no qual o historiador Neil Grant... Eu escrevi com esse lápis. Os Ô, romanos. Arthur, bora tentar escrever com esse lápis a aula inteira. Vai lá. Nossa, o Nicole, o meu é muito maior que Presta isso, né? atenção, Grosso. Arthur. Os Então vai romanos escrever. hábeis construtores e engenheiros, como em tudo que faziam também na construção. Eram meticulosos e determinados. Achavam que seu império duraria para sempre. E o mesmo deveria acontecer com suas edificações. Algumas, de fato, permanecem até hoje. Suas pontes e aquedutos eram muito mais sólidos que o necessário, e a rede de água e esgotos de Roma eram mais bem construídas que qualquer outra que seria feita na Europa. Até o século XIX, nas províncias, boa parte do trabalho de construção era executada pelas legiões. O trabalho que um soldado romano realizava com a pá e a colher de pedreiro era tão importante para a defesa do império quanto o que fazia com a lança e a espada. De acordo com a leitura, discuta as questões a seguir com os colegas. Em seguida, anote as suas respostas no caderno. Então, nós temos 3 questões, 3 perguntas que vocês vão responder e nós vamos discutir. Extremamente... Você vai ter que anotar no caderno? Sim. Se você conseguir anotar na própria apostila, beleza. Se não, usem o caderno, tá? Eu vou dar uns 5 minutinhos para vocês responderem, terem a opinião de vocês, e aí depois a gente discute. Então, vamos lá. Ó, seguindo, então, primeira pergunta. Qual era o trabalho que o soldado romano realizava com a lança e a espada? Soldadinho. É a guerra. Que guerra? Soldado. É a defesa. Ele tinha que lutar, ganhar, conquistar e depois manter o poder de Roma sobre o território conquistado. Soldado. Era exatamente o uso da guerra, né? Da batalha. Tá vendo? E Ricardo disse que eu tava errado. Não falei de você, não. Falei do Anthony. Tá falando porcaria. 2. Qual era o trabalho que o soldado romano realizava com a pá e a colher de pedreiro? Colheita. Construções, professor. Colheita? Construções. Rapaz, Sim. enterrar pessoas. Isso é muito curioso, muito legal, tá? Ou seja,
nós temos que entender que o soldado, é porque a gente tem a ideia de soldado como um soldado de hoje, o cara que está lá no exército. O que você faz? Ah, eu sirvo, eu sou do exército. Ah, eu sou policial. E o que mais que você faz? Nada, eu sou policial. Entendeu? Hoje eu só pago. Lá nesse contexto do Império Romano, o soldado também tinha que trabalhar nas construções. E aí nós chegamos na terceira pergunta. Qual desses dois trabalhos realizados pelos soldados era mais importante para o Império Romano? Defesa do Império, professor, eu coloquei. Não, para o Império Romano. Qual dos dois era mais importante? Guerrear, conquistar. Os dois eram extremamente importantes. Os dois eram necessários e valorizados. Os dois eram importantes. Então eu não tinha coloquei... 10. Professor, eu coloquei assim, ó. Professor, O sabe trabalho que um soldado realizava com a pá e a colheita de predeiro era tão importante para a defesa do Império Romano quanto a que fazia com a lança e a espada. Exatamente, é isso mesmo. Fala, Arthur. Não, eu acho que antigamente, eu acho que hoje devia ser igual antigamente, porque você vê os construtores é tão mal agradecido, ele faz nossa construção e os outros cagam pra ele. Mas, ó, hoje, você assim, a sociedade não valoriza tanto o pedreiro, porque é um trabalho braçal, exige força, esforço, suor, sujo, sabe? Então, beleza. Então, a galera não valoriza tanto. Mas o pedreiro é extremamente importante e necessário, senão não tem moradia, senão não tem prédio. Não tem casa para morar, né? Imagina isso, as greves. Então, nós precisamos entender que o Império Romano, o homem, ele era importante quando ele lutava, guerreava, conquistava com a espada, escudo. Matava. Ele era importante também quando ele construía. Então, construía a torre lá para dizer que aquilo dali era dele. As duas funções estavam em pé de igualdade, eram extremamente importantes. Não tinha esse preconceito que a nossa sociedade hoje tem. O professor, os construtores, principalmente. Eles faziam construção tipo de torre para dizer que aquilo dali era de Roma, do Império. Tipo, em todos os lugares que ele conquistava. Eu não entendi, Arthur. Ele fazia construções onde eles conquistavam, para dizer que aquilo ali era deles. Exato, e para levar a cultura deles para as terras conquistadas. É isso aí, perder merece ser mais elogio. A gente não ouviu nada, Arthur. Tá, seguindo, pessoas, eu vou perguntar aqui para vocês podem e poderão pesquisar depois. Mas vocês sabem me dizer se tem um prédio, um edifício influenciado aí pelas construções romanas na cidade, no bairro de vocês? Eu não sei, professor, eu não sei. Professor, eu não sei, professor, eu comecei a morar aqui no início do ano, não sei. Não, tudo bem, mas às vezes o portal, a entrada do condomínio onde você mora tem aquelas colunas que têm a influência romana. Não. É isso. Então, onde aqui no meu condomínio não tem nada, não. Eu acho que tem grego, romano. Sabe quem mora em Jundiaí provavelmente já foi ou já passou na frente, sabe onde é? O Teatro Politeama, lá no centro. É isso que eu ia falar. Professor, eu moro em Jundiaí, mas nunca conheci esse teatro. Moro em Jundiaí, mas nunca conheci esse teatro. Que barulho é esse? Professor, um minutinho. Tá vendo? Vocês estão fazendo graça com esse microfone, com esse barulho. Então, vamos continuar aqui. Direito e Literatura, página 11. Então, vamos ver. Deixa eu escolher alguém para nos ajudar na leitura. Ricardo já leu. Ricardo, você já leu. A Alice está sem microfone. Você quer ler, Alice? Tá de brincadeira mesmo, né? Vamos ver. Não, você já leu. Laura.
Leia pra gente, por favor. Direito e literatura? Isso. O direito foi outra área na qual os romanos destacaram. Seus códigos de leis foram profundamente influenciados pelos códigos de leis de outros povos, em especial dos gregos. O primeiro sistema jurídico romano foi da Lei das 12 Tábuas. Essas leis, no entanto, foram substituídas pelos editos dos pretores. Esses magistrados tinham por função interpretar as leis, orientar o júri que decidia a ação e dar instruções a ele. Pode ler, pode continuar. Lê os quadros? Por favor. Veja como o direito romano estava organizado. Direito civil. Jus civil. Conjunto de leis aplicadas aos cidadãos romanos baseados em seus costumes e leis escritas. Um exemplo de direito civil era a Lei das 12 Tábuas. Direito dos povos. Jus gentium. Lei que seria comum a todos os povos do mundo romano. Cidadãos romanos, seus aliados, os súditos de Roma, os latinos e os peregrinos. No direito dos povos estavam previstas as leis que diziam a respeito da escravidão, a propriedade privada, os contratos e as transações que compra e venda. De compra e Direito venda. natural. Oi? De compra e venda. Direito natural. Jus naturale. Correspondia aos direitos naturais dos cidadãos anteriores à formação da sociedade, e os quais o Estado era obrigado a respeitar, não podendo estabelecer leis que contrariassem esses direitos. Muito legal. Nós temos aí direito dos povos, jus gentium, da onde vem a palavra gentalha. Eu não sei se vocês já assistiram Chaves, mas tem uma hora que, alguns momentos que a dona Florinda, né, briga com o seu Madruga e fala, gentalha, gentalha. Não, na verdade é o Kiko que fala com o seu Madruga, né? Gentalha, gentalha. Qual a ideia? Gentalha é povão, povo, qualquer um. Tá? Fala, Arthur. Professor, aí tem a parte que ela diz assim, meu tesouro não se misture com essa gentalha. Aí lá o Kiko, gentalha, gentalha, gentalha. Exatamente, exatamente. O gentalha, gentalha, na verdade, o Kiko batendo no seu Madruga. Dona Florinda só o chama, só comenta. Então, nós temos aqui essas distinções. Eu vou comentar mais a respeito disso, mas vamos continuar a leitura primeiro. Giovana. Continua a leitura para a gente. Na época de Augusto. Na época de Augusto, juristas importantes foram chamados para emitir opiniões sobre alguns processos em julgamento. Essas opiniões formaram a base da jurisprudência. Leia o que significa jurisprudência para a gente. Jurisprudência é um conjunto de soluções dadas às questões de direito pelos tribunais superiores. Ótimo. A maioria dos códigos do direito romano foi registrado em latim, razão que explica em parte o motivo de muitos termos utilizados no direito atual se manterem em sua forma latina. Com a expansão de Roma, suas leis foram levadas a vários locais, tornando-se muito conhecidas. Mesmo após o fim do Império, a forma como o direito romano se organizava foi mantida pelos povos locais ou pelos povos bárbaros que chegaram a essa região. Pode continuar para a gente? Atualmente. Atualmente, muitos países, entre eles o Brasil, têm um sistema de leis, instituições e até mesmo terminologias derivadas do direito
do direito romano. Alô? Alô? Oi? Bugou? Bugou. Bom, e até mesmo terminologias derivadas do direito romano. Os discursos proferidos por Cícero, filósofo, jurista e senador romano, considerado o melhor orador latino, estão entre as obras mais conhecidas da literatura latina. Conhecedor da filosofia dos gregos, Cícero buscava adaptar essas ideias ao mundo romano, utilizando-as para produzir discursos coerentes. Seu objetivo era, principalmente, denunciar os problemas do governo de Roma e exaltar a coragem de seu povo. Por conta desse posicionamento, atraiu inúmeros inimigos durante a sua carreira, sendo afastado de suas funções públicas por Marco Antônio, a quem ele atacou publicamente. Seus discursos se tornaram um padrão a ser seguido. Tá? Então, Cícero viveu no conturbado período do fim da República em Roma, entre os anos de 106 a.C. e 43 a.C. Ele exerceu diversos cargos públicos durante a vida, como o de senador. Então, pessoas, vamos lá. Nós temos que entender, basicamente, que o direito em Roma era dividido em 3 esferas, em 3 partes. O privado, tá? Que estava relacionado a discussões, a problemas da família. Então, privado é a família. Deixa eu mutar aqui. Pronto. Privada da família. Aí, o público, que era para os cidadãos romanos. Cidadão romano era só cidadão, homem, trabalhador romano. Não era escravo, não era estrangeiro, não era qualquer um. Então, é importante dizer que esse direito público era só para quem tinha cidadania romana. E o universal, aí sim, as leis gerais, voltada para todo mundo. Tá? Então, nós temos a influência do latim no direito romano, latim que deu origem para várias línguas, a nossa, o português, o espanhol, o italiano, francês, tá? Então, o latim é a mãe aí de várias línguas e por isso que quem, não sei se o pai, a mãe, algum parente de vocês aí é advogado, juiz, enfim, ou estudante de direito, você pode ver que Codmer temos vários livros, várias expressões, várias palavrinhas ainda em latim, porque a origem e a base do direito é latino, certo? Então, é basicamente isso. Nós temos interpretando documentos. Leia o trecho a seguir, que faz parte de um discurso de Cícero. A razão reta, conforme a natureza, gravada em todos os corações, é imutável, ou seja, não muda, eterna. Não é uma lei em Roma e outra em Atenas, uma antes e outra depois, mas uma só, imutável, que não muda, entre todos os povos, em todos os tempos. Então, ele estava falando isso sobre a razão. Sobre qual divisão do direito Cícero está discursando e por quê? Como nós já vimos, a razão reta conforme a natureza. Então, Cícero está discursando sobre o direito natural. Ele defende que existe uma lei aí natural que é aplicada, que serve para todos, independente do país, do lugar onde você
Agora fui eu que caí. Minha conexão que caiu. Bom. Vocês conseguiram ouvir a minha... Ô, professor, sobre qual é a divisão do direito e tal, eu coloquei natural. Então, natural. É isso que eu estava falando e a minha conexão caiu aqui. Então, ó, de novo, a resposta. Cícero está discursando sobre o direito natural. Olha o comecinho do texto lá no box rosa. A razão reta, está falando de razão, conforme a natureza. Então, ele está falando do direito natural. Por quê? Porque ele defende a ideia de que existe uma lei natural para todos, independente do lugar onde você está, independente do tempo, da época. Beleza? É isso. Essa é a resposta. Ele defende o quê? Ele defende o quê? Não depende do lugar e nem do tempo. Então, nós estamos aqui no Brasil, existe uma lei de direito natural aí para quem está nos Estados Unidos, para quem está na França, para quem está no Iraque, para quem tem natural, não é isso? Direito natural, Um direito para todos os países. Nunca vim para o Brasil. Não para todos os países, para todas as pessoas. Porque ele defende o direito natural. Quem tá na Lua? Eu. Tá certo? Então, ó, coloquei até papel de parede aqui. Professor, eu coloquei assim, ó, porque ele defende o direito natural. O direito natural, exato. Não! Mais ou menos, dá para ouvir. Bom, continuando. Libera a gente mais cedo. Claro que não. Além dos discursos de caráter político e filosófico produzidos por Cícero, na literatura romana destacam-se obras teatrais, em especial as comédias, que buscavam, por meio de situações engraçadas, fazer críticas ao modo de vida dos romanos. Mesmo com os povos que os romanos denominavam bárbaros, ocorreram muitos intercâmbios culturais. Todos esses contatos geraram a criação de culturas riquíssimas e com traços comuns. Apesar da desintegração do fim do Império Romano, muito da sua cultura foi preservada e influenciou as sociedades atuais. Você conhece a expressão moral da história? Claro, a gente desde criança escuta isso. Qual é a moral da história? Então, é bem provável que você já tenha ouvido algumas fábulas, que são histórias curtas, normalmente contadas às crianças, com o objetivo de passar algum tipo de mensagem sobre a forma como devem se comportar, ou seja, a moral da história. Da literatura romana, herdamos as fábulas do escritor Fedro, que viveu na Grécia ocupada pelos romanos entre os anos de 30 a.C. e 50. Na literatura destacou-se Virgílio, autor de Eneida, uma epopeia sobre o Império Romano. Nessa epopeia, Virgílio buscou exaltar os benefícios que as populações dominadas por Roma teriam ao ter contato com essa cultura. Lá embaixo, no final da página 13, nós temos: Epopeia é um poema de longo fôlego acerca de assuntos grandiosos e heróicos. Epopeia é uma história sobre um herói, sobre um ato heróico. E aí nós temos um exemplo. O herói na Itália. Guerras têm de mover e amansar povos e instituir cidades e costumes. Então, é só um trechinho, só um pedaço. Sobre a imagem do lado, nós temos os mosaicos encontrados em toda a Península Itálica, são um legado do Oriente trazido por artistas que visitaram as terras romanas ou que foram escravizados e realizaram obras para seus senhores. Tá?
Muito, 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 muito bem. E aí nós vamos finalizar com outras histórias. Vamos ver? Leia, Ricardo, leia. Aonde, senhor? Outras histórias. Página 13. Ah, tá. Enquanto a civilização romana vivia o seu auge e a sua decadência, outras civilizações se desenvolviam em diferentes lugares. Uma delas eram os maias, que ocuparam uma grande área no leste, no sul da Mesoamérica. Mesoamérica. Isso aí. Que atualmente corresponde aos países México, Belize, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicarágua e Costa Rica. Habitado essa região há cerca de 300 anos antes de Cristo. Os maias herdaram muitos elementos de outras culturas, como Olmeca e a Zapoteca. O território maia contava com vários centros cerimoniais e urbanos independentes e às vezes concorrentes. A maior autoridade nesses centros era a Alash Uinik, que possuía poderes religiosos, militares e políticos, os quais estavam muito ligados entre si. O poder Alash e Uinik era hereditário. Era ele quem escolhia os funcionários que o ajudariam na administração da cidade. Esses homens de confiança comandavam os soldados, fiscalizavam o pagamento de impostos, eram responsáveis pela aplicação das leis. Estou me perdido. Das leis, dentre outras funções. A elite era formada pelos líderes políticos, sacerdotes grandes, comerciantes e guerreiros. Abaixo dos dirigentes estavam os artesãos, os pequenos comerciantes, os camponeses e demais trabalhadores, e por fim os prisioneiros de guerra ou culpados de algum crime. Para os maias, o mundo e a humanidade eram considerados algo provisório, que existia graças a um equilíbrio frágil, que dependia da ação humana para ser mantido. Com o objetivo de manter esse equilíbrio, os maias realizavam cerimônias e oferendas dedicadas aos deuses, as quais eles eram presididas pelos sacerdotes. Acabou. Ótimo. Então, nós temos alguns minutos, nós vamos responder aí essas duas perguntas e vamos finalizar. Ah, professor, não. Deixa de dever pra gente. Não, mãe, depois de acabar, se eu tomar café da manhã, tem que tomar aquele remédio. Vai lá que daqui a pouco a gente corrige. Bom, vamos lá. Então, seguinte, primeira pergunta. O Halak Uinik era a maior autoridade nos centros cerimoniais e urbanos maias. Quais eram os poderes que ele possuía? Poderes religiosos, militares e políticos. Muito fácil, muito fácil. É muito fácil. Poder religioso, militar e político. Qual religioso? Poder religioso, militar e político. Políticos. 2. Qual a finalidade das cerimônias e oferendas realizadas pelos maias? Para que a humanidade continue vivendo. Basicamente isso, então. Porque eles acreditavam que tanto o mundo quanto os seres humanos, eles eram muito frágeis e eles poderiam deixar de existir a qualquer momento. Professor, então o que escreve? Então o que escreve? Escreve isso. Que era para permanecer, para continuar com o mundo e a humanidade. Então eles estavam que eles eram frágeis? Os sacrifícios, as cerimônias. Professor, posso falar o que eu botei? Bote. Eu botei. Para o equilíbrio da vida humana. Não faz sentido esse negócio. Mas é do mundo e da vida humana, tá? Do mundo eles também. Mas acreditavam que o mundo
Ia lá, ó, a Gabi Que tá no lógica é essa? espaço. Ia ir pro espaço, ia acabar. Entendeu? Precisa de ar e oxigênio. Pessoal, professor. semana que vem, então, na nossa próxima aula, nós continuaremos a partir da página 14, na hora de estudo. Então, cuidem-se. 11 horas nós temos aula de filosofia. Até daqui a pouco. Tchau, tchau. Tchau.